Muitos restaurantes não quebram por falta de cliente. Eles vendem, o salão enche, a equipe trabalha, o delivery gira, o caixa movimenta. Mas no fim do mês o dinheiro não aparece. Quando isso acontece, existe um indicador que precisa ser olhado com muita atenção: o CMV. O CMV é o custo da mercadoria vendida. Em outras palavras, é quanto o seu restaurante gastou em insumos para produzir aquilo que vendeu. E se esse número estiver fora de controle, você pode estar vendendo muito e lucrando pouco. Eu sou Matheus Tesser e nesse vídeo eu vou te mostrar o que é o CMV, como calcular esse indicador, quais as faixas para observar em diferentes tipos de operação, quais os erros fazem o CMV subir sem você perceber e como acompanhar isso de forma mais segura. Se você é dono ou gestor de restaurante, bar, lanchonete, pizzaria, padaria, qualquer operação de food service, esse vídeo é para você, porque o food service, faturamento sozinho não garante lucro. O que garante lucro é margem bem controlada. CMV significa o custo da mercadoria vendida. É o custo direto dos insumos usados para produzir o que foi vendido em determinado período. Aqui entra o que o cliente consumiu: alimentos, bebidas, ingredientes, produtos de preparo e itens diretamente ligados à produção. Mas atenção! O CMV não inclui aluguel, energia, folha de pagamento, gás, internet ou despesas administrativas. Esses custos existem, claro, mas eles entram em outras linhas da gestão financeira. O CMV olha especificamente para o custo do que foi vendido. E a fórmula é CMV igual estoque inicial mais compras do período e menos o estoque final. Vamos para um exemplo. Imagine que no início do mês um restaurante tinha R$12 mil em estoque. Durante o mês comprou 28 mil em insumos. No fim do mês, depois do inventário, restaram 9 mil em estoque. E o cálculo fica assim: 12 mil mais 28 mil menos 9 mil, igual a 31 mil reais. Ou seja, o CMV do mês foi 31 mil reais. Agora imagine que o faturamento do restaurante nesse mesmo período foi 90 mil reais. Para descobrir o CMV, o percentual, você divide o CMV pelo faturamento. Ou seja, 31 mil reais dividido por 90 mil reais igual a 34,4%. Nesse exemplo, o restaurante teve um CMV de 34,4%. Mas o número sozinho não diz tudo. A pergunta é: 34,4% é bom ou é ruim? Depende do tipo da operação. Cada modelo de food service trabalha com uma faixa de CMV diferente. Um restaurante à la carte não tem a mesma estrutura de custo de uma lanchonete. Uma pizzaria não funciona como um bar. Uma padaria não tem o mesmo comportamento de uma rede de franquias. Como referência geral de mercado, podemos olhar para faixas como estas: restaurante à la carte, 28% a 33%. Fast food e lanchonete, de 25% a 30%. Pizzaria, de 30% a 35%. Bar e boteco, 20% a 28%. Padaria, 30% a 38%. Rede de franquias, 27% a 32%. Essas faixas não são uma regra absoluta, elas servem como referência para análise. Se o seu CMV está dentro da faixa, ótimo! Mas isso não significa que você pode parar de acompanhar. Se está acima, cada ponto percentual pode representar dinheiro saindo do caixa todos os meses. Vamos colocar isso em números. Imagine um restaurante que fatura 80 mil reais por mês. Se o CMV está em 40%, o custo direto é 32 mil. Se o CMV cai para 33%, o custo direto vai para 26.400. A diferença de 5.600 por mês, isso aí faz a diferença. 80 mil reais vezes 7% igual a 5.600 por mês. Em um ano, isso representa 67.200. Não é detalhe, é margem. Agora vem a pergunta mais importante: por que o CMV sobe? Na maioria dos restaurantes, ele não sobe por um único motivo. Ele sobe pela soma de pequenos erros repetidos todos os dias. E existem 7 vilões principais. 1. Compras desorganizadas. Comprar sem processo, fora do fornecedor homologado, sem comparar preços ou sem registrar corretamente as notas fiscais, cria uma gestão cega. O custo existe, mas você não consegue rastrear. E quando o custo não deixa rastro, fica muito difícil de corrigir. O segundo vilão
Recebimento sem conferência. O fornecedor entrega 18 quilos de frango, a nota diz 20. Se ninguém pesa, confere e registra, você paga por 20 e recebe 18. Parece pouco em uma entrega, mas repetido toda semana vira uma margem perdida. O terceiro vilão é estocagem incorreta de produto. O produto novo entra na frente do antigo. O item mais velho fica no fundo da câmara fria, a validade passa, o produto vai pro lixo. E esse desperdício nem sempre aparece como erro evidente, mas aparece no CMV. É dinheiro comprado, armazenado e descartado. O quarto vilão é a produção sem padrão, sem ficha técnica. Cada pessoa faz o prato do seu jeito. O cozinheiro usa 200 gramas de proteína, outro usa 280. Essa diferença pode parecer pequena, mas multiplicada por dezenas ou centenas de pedidos, vira um custo enorme que não foi precificado. Ficha técnica não é burocracia, é controle de margem. O quinto vilão é a venda sem registro. Quando o produto sai na cozinha, mas a venda não é registrada corretamente, o custo aparece, mas a receita não. O estoque baixa, o insumo foi consumido, mas o faturamento correspondente a isso não entra no sistema. Isso distorce o CMV e dificulta saber se o problema é erro operacional, falha de processo ou desvio. O sexto vilão é o preço desatualizado. O custo do insumo sobe, mas o preço do cardápio continua igual. O prato continua vendendo, o cliente continua comprando, a operação parece normal, mas a margem vai sendo corroída em silêncio. Quando você percebe, o CMV subiu e parte do lucro já desapareceu. E o sétimo vilão é a contagem de estoque errada. CMV sem inventário confiável vira estimativa. Se o estoque final está errado, o cálculo inteiro fica errado. E quando a decisão é tomada com base em número errado, o problema só muda de lugar. Você acha que está controlando, mas está olhando para um dado que não representa a realidade. Para controlar o CMV, você precisa ter 3 pilares funcionando juntos. O primeiro é a ficha técnica. Cada prato precisa ter os seus ingredientes, quantidades, perdas, rendimentos e custos bem definidos. Sem a ficha técnica, você não sabe quanto custa para produzir o que vende. O segundo é o inventário regular. Pode ser semanal, quinzenal ou em uma frequência adequada para o seu volume, mas precisa ser feito. Sem a contagem de estoque, a fórmula do CMV vira chute. O terceiro é a conciliação de compras. Cada nota precisa ser registrada. Você precisa saber o que entrou, em qual quantidade, qual preço e de qual fornecedor. Dá para fazer isso manualmente? Dá, mas exige rotina, disciplina, planilha bem estruturada e uma equipe muito comprometida com o processo. O problema é que na prática muitos restaurantes começam a controlar o CMV em planilha e abandonam depois de pouco tempo. Porque dá trabalho, porque depende de lançamento manual, porque uma célula errada distorce tudo, porque a operação do restaurante não espera o gestor organizar a planilha. Como a Living ajuda nesse controle? É aqui que um sistema de gestão muda o jogo. Com a Living, você cadastra as fichas técnicas dos produtos, registra compras, acompanha estoque e visualiza indicadores de gestão em um mesmo ambiente. A partir daí, cada venda deixa de ser apenas uma entrada no caixa. Ela passa a movimentar a operação como um todo. Estoque, custo, margem de dados para a tomada de decisão. Você não precisa esperar o final do mês para descobrir o CMV que saiu da meta. Você consegue acompanhar os números com mais clareza, corrigir desvios antes que eles cresçam e tomar decisões com base em dados reais, não em feeling. Porque no food service, feeling pode até ajudar na criação de cardápio, mas para controlar a margem, você precisa de número. Se você chegou até aqui, já entendeu uma coisa importante. CMV não é só um indicador financeiro, é um retrato da eficiência da sua operação. Ele mostra se a compra está organizada, se o estoque está correto, se a produção tem padrão, se o preço faz sentido e se a venda está sendo registrada como deveria. Agora, o próximo passo é colocar esse controle na sua rotina. Clique no link da descrição e agende uma demonstração com a Living. É uma conversa rápida. Você entende como a plataforma pode ajudar o seu restaurante a controlar o CMV, estoque, vendas e gestão com mais clareza. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre ficha técnica, a base para calcular o custo, precificar melhor e proteger a sua margem.